Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, nós estamos agora, no novo cenário aqui, consegui trazer uma tela maior, para cá, para a gente poder se comunicar melhor e eu poder apresentar a vocês de modo mais dinâmico, tá certo? Nós vamos ter uma recapitulação de uma parte do vídeo que não foi editado, tá certo? Sobre as raízes, caules e folhas das plantas. E aí nós vamos falar agora sobre reprodução das plantas, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma raiz? Raiz é a parte na qual normalmente fica submersa, certo? Seja pela terra ou pela água. Algumas raízes elas podem ser aéreas, tá certo? A gente vai ver mais pra frente. Mas a principal finalidade de uma raiz é retirar, certo, nutrientes como água, sais minerais e também vitaminas, tá certo? E é através dessas raízes que ela também vai fixar melhor no substrato, certo? Certo? Seja pela terra ou pela água, tá? Substrato é toda a parte na qual onde vai estar acumulado alguma coisa, seja água, certo? Seja lama, seja terra, tá? Então todas as raízes elas vão estar fixadas no substrato, beleza? Ok? A maior parte das raízes são subterrâneas, mas nem todas, tá? Então vamos lá. Existem vários tipos de raízes, certo? Como é o caso das raízes fibrosas, ramificadas e fasciculadas. O que isso quer dizer? Vejam só, preste atenção. Uma raiz fasciculada é uma raiz que ela não vai ter muita profundidade, como é o caso do capim. Se você puxar o capim, você vai encontrar essa raiz aqui, essa pequenininha aqui, que é uma raiz bastante ramificada, mas ela não é muito profunda, tá certo? Existem as ramificadas, que é a raiz de árvores de porte maior, tá? E as fibrosas são raízes que vêm um fio bem grande para tentar alcançar o chão, tá bem? Essas plantas normalmente ou são parasitas ou são plantas que necessitam estar no alto, tá? Existe tubiforme. O que é tubiforme? São em formas de tubérculos, tá certo? Como é o caso da batata e também da macaxeira. Existem as napiformes, que são raízes que elas parecem tubiformes, certo? Parecem tubérculos, mas não são, como é o caso da cenoura e do aipo, certo? Existem as tuberosas, que são raízes, como é o caso da batata, tá? E essas advencas, elas vem um talo, tá? E vem raízes mais espalhadas. Elas são menos ramificadas, tá? Tem a raiz principal aqui e vem outras raízes aqui. Elas não são tão ramificadas quanto as fasciculadas, tá certo? Existem raízes que vêm direto do caule, tá? Existem também das folhas. Isso aí são adaptações, tá bem? Isso aqui acontece muito em trepadeiras. Vocês já viram árvores que ficam presas na parede e aí diretamente do caule ou da folha surgem as raízes, tá certo? Existem as raízes colunares, que são raízes que servem de escora, tá certo? E raízes que são aéreas. Como assim raízes aéreas? Raízes aéreas são as raízes, por exemplo, de mangue, que a raiz ela precisa subir para poder trocar o oxigênio, certo? E também para eliminar o excesso do sal, tá bem? Ok? Os caules. Os caules já dão a sustentação, tá certo? E aí o que é que acontece? As angiospermas, como são grande diversidade, é a maior concentração de vegetais do nosso planeta, elas também apresentam estruturas muito diversas, tá bem? Os caules podem ser aéreos, certo? E aí crescem acima do solo. Tudo que é aéreo porque está fora do chão, tá? E aí existem alguns também subterrâneos que estão escondidos, certo? Então vamos lá. Caules aéreos. Existem 3 tipos. Caule de tipo troncoso, certo? Que é um tronco mais grosso, certo? Esse aí normalmente é um tronco lenhoso, que ele é rico em madeira, tá certo? Já o tipo espique é uma árvore, como é o caso da bananeira, certo? Ou também do coqueiro, das palmeiras também, tá certo? Ele é cilíndrico,
Não tem outros ramos, é um tronco principal e vem as folhas em cima, tá certo? E o último é o tipo de como é o caso do bambu, certo? Da cana. Ele é oco, certo? E tem nós maciços, ele dá para ver entre um ponto e o outro, tá certo? Ok? Já os subterrâneos são tipos de caules que crescem dentro do chão, tá certo? Os tipos são tubérculos, certo? Ele é volumoso e tem substância de reserva. Normalmente apresentam poucas raízes, tá bom? Como é o caso da batata. Os bulbos é volumoso, certo? As folhas são escamosas e sobrepostas, com uma raiz na zona inferior. Como assim? Vejam só, se a gente pegar uma cebola, toda aquela parte que a gente come são as folhas. E a parte de baixo, certo? É um caule bem pequenininho e repleto de raiz. Já no caso dos rizomas, são raízes que vêm por dentro do chão, certo? Aqui, ó, tem forma alongada, cresce na horizontal, ou seja, deitado, e possui substâncias de reserva, tá bem? Já as folhas têm a função de quê? Qual é a função das folhas nas plantas? As folhas, elas servem para troca de gases, tá bem? Como é o caso da respiração celular nas folhas. Algumas folhas são modificadas para formar as flores, tá certo? Mas as folhas podem ser divididas em simples. Como assim simples? São folhas que apresentam uma só estrutura, certo? Todas essas folhas aqui são simples. Por quê? É uma única estrutura ligada ao centro. Já nas compostas, são folhas ramificadas, que apresentam diversos tipos de estrutura. Tá bem? Tá certo? Então, esse é o adendo que eu tenho que colocar para vocês sobre os tipos de folhas, tá bem? É uma coisa muito importante para a gente lembrar. Vamos lá, recapitulando novamente. Existem as raízes, que servem para sustentar e absorver, certo? Nutrientes e água. Existem vários tipos de raízes. As principais são as ramificadas, fasciculadas, tubiforme e tuberosas. Tá bem? Ok? Os caules, eles são divididos em dois tipos. Caules aéreos, subterrâneos. E aí, caules aéreos, tronco, espique e colmo. Subterrâneos, tubérculos, bulbo e rizoma. Tá bem? E as folhas, elas são divididas em dois grupos. Eu não vou perguntar todos os tipos de folha, tá? Eu quero que vocês entendam que existem folhas simples, que é uma única estrutura, tá bem? E folhas compostas, porque de um único ramo apresentam várias estruturas. Beleza? Tá certo? É isso que eu tenho para apresentar a vocês. E aí agora nós vamos para a reprodução das folhas, das plantas. Perdão. Reprodução das plantas, tá bem? Vamos lá. Então, reprodução das plantas. Como é que funciona a reprodução das plantas? Vejam só. Lembra que na última aula nós falamos das briófitas? As briófitas, elas apresentam um ciclo bem simples, tá bem? Ela está sempre ligada à água. E aí uma coisa importante é que as briófitas, elas apresentam um gameta masculino e o gameta feminino, tá certo? Aqui, ó. Então, cadê a oosfera? Cadê? Aqui, ó. Então, os indivíduos, eles vão apresentar uma oosfera, que é a parte feminina, e o anterozoide, que é a parte masculina, tá certo? A oosfera são imóveis e os anterozoides são células flageladas que se locomovem. Aqui, ó. Então, isso aqui, certo? É a oosfera. E esses grãozinhos aqui são os esporos formados pelo anterozoide. Beleza? Então, para que ocorra a fecundação das briófitas, é necessário que os anterozoides fecundem a oosfera. E aí, essa formação, certo? Vai criar, aqui, cadê? O gametófito, certo? Que é essa partezinha aqui. Aqui, cadê? Vamos lá, exatamente, certo? Então, isso aqui é sempre um ciclo que precisa de água. Muito importante lembrar, toda briófita precisa de água
para se reproduzir. É por isso que quando o clima está bastante chuvoso, todas as briófitas estouram na casa. E aí a gente pode ver o mujo na parede, no chão, certo? Por isso que quando fica lamacento o piso, ele fica meio escorregadio, normalmente é causado por conta de uma briófita, tá certo? Ok? Então, aí o que é que acontece? Os gametas, eles vão fecundar, vão formar os esporos, e aí esse esporo ele vai amadurecer. Quando ele amadurecer, vai ser liberado e vai fecundar a oosfera. Essa oosfera vai germinar, vai criar o esporófito de novo e vai começar a liberar os esporos. Certo? Beleza? Então, isso é um ciclo bem rápido, dura alguns dias. Então, as briófitas são organismos vivos que reproduzem-se muito rápido. Eles só precisam ter água em abundância, tá bem? No caso das pteridófitas é um pouco diferente. Por quê? Porque elas são plantas mais complexas, mas mesmo assim necessitam de água para sua reprodução, tá certo? Então, vai formar aqui um esporófito, certo? De novo, a mesma estrutura das briófitas tem nas pteridófitas, que é esse esporófito aqui, esse talinho cheio de esporos, também chamado de soro, certo? E aí o que é que acontece? Preste atenção. O esporo, ele vai crescer, certo? E vai liberar os esporófitos. Esses esporófitos vai fecundar a oosfera da planta e aí vai começar a liberar a fecundação. A partir disso, vai formar um novo indivíduozinho dentro da planta e aí vai crescer, formar o esporófito de novo e começar a liberar, tá certo? Então, é assim que funciona a reprodução das pteridófitas. É parecido com as briófitas, mas uma coisa também é muito importante de lembrar, é que as briófitas, elas não apresentam raiz, nem folha, nem caule, certo? São estruturas rudimentares. No caso das pteridófitas, é uma estrutura mais complexa, já apresenta vaso condutor, então o tamanho dela já é maior, beleza? Tá certo? Então, esse esporófito aqui vai liberar os esporos, que por sua vez vai fecundar a parte feminina, e aí essa parte feminina vai se fechar, formar o zigoto, vai formar um novo organismo e vai começar o ciclo todo novamente. Tá certo? Ok? Já no caso das gimnospermas é diferente, por quê? Não vai liberar um esporo, certo? Esporo é uma semente rudimentar. No caso das gimnospermas, elas já têm pólen de forma completa, certo? Mas não apresentam flor nem fruto, beleza? Aqui o que é que acontece? Essas flores masculina e feminina é para denominar os cones, certo? As pinhas, tá? Uma coisa muito importante, por favor, lembrem, gimnosperma é planta sem flor e sem fruto, mas que apresentam toda a estrutura completa, raiz, caule e folha, certo? Apresentam também xilema e floema, que são os vasos condutores. Então essas plantas aqui são muito grandes, são também chamadas de plantas coníferas, que têm forma de cone, tá certo? Então essas folhas vão formar os pinhões, certo? Que é o cone masculino e feminino. E aí o que é que acontece? Já no caso das coníferas, das gimnospermas, essas plantas não precisam estar em contato com a água para produzir o pólen, certo? No caso das briófitas e pteridófitas, necessita de contato direto com a água. O ciclo de reprodução inicia quando elas estão em contato com a água. Já no caso das gimnospermas, não necessita, precisa da época sazonal. Beleza? Então, os grãos de pólen vão estar armazenados dentro dessas caixinhas aqui do cone, certo? Que vai ser liberado ou pelo vento, ou pela ação de algum animal, ou pela ação da água, certo? Mas não é a água que vai fazer com que esse pólen seja formado, tá? Então, alguma ação vai ter aqui, e aí vai levar
do cone masculino para o cone feminino os grãos de pólen, certo? Esse grão de pólen, ele vai fecundar aqui a oosfera feminina, certo? Essa fecundação vai fechar a oosfera, certo? Aqui. E aí esse fechamento vai começar o desenvolvimento da semente, beleza? Então, o cone masculino libera os grãos de pólen, certo? Dentro da oosfera feminina vai ocorrer a fecundação. Essa fecundação vai fechar a oosfera e vai começar a desenvolver uma semente. Quando essa semente cair no chão, certo? Ela vai receber o contato com a água, com a luz do sol e vai formar um novo indivíduo. Beleza? É bem simples de entender. Já no caso das angiospermas, elas necessitam de duas coisas. Vejam só. É muito importante saber que algumas plantas angiospermas, elas têm uma flor feminina apenas ou uma flor masculina apenas. Mas ela também pode ter uma flor completa. Como assim? Ela pode ser tanto masculina quanto feminina, tá certo? Então, é muito importante saber que as flores, no caso da reprodução das angiospermas, produz uma flor masculina aqui e uma flor feminina, certo? Como é que eu diferencio se a flor é masculina, feminina ou completa? É simples. Se a gente olhar, por exemplo, a papoula ou outras plantas, a gente pode notar que ela é bem descarada mesmo. Vai ter o ovário e vai ter o estilete com a estigma no final. O que é isso? É a parte na qual vai receber o grão de pólen, tá certo? O estigma ele fica aberto, feito um funil. E aí, normalmente, esse estigma tem um cheiro, certo? Para atrair um polinizador, como é o caso de uma abelha, por exemplo. A abelha, ela vai ser atraída, certo? Pela flor, e aí ela vai começar a se esfregar na parte masculina, que é, no caso, antera, certo? Essa antera é a parte gineceu, certo? É a parte masculina. E essa antera aqui, ela vai conter os grãos de pólen. O pólen, por sua vez, no polinizador, ele vai para outra flor. Ao entrar em contato com a parte feminina, os grãos de pólen vão ser coletados pelo estigma. E aí vai descer o estilete até chegar ao ovário. Quando chegar no ovário, essa flor vai ser fecundada e ela vai se fechar. Quando essa flor fechar, ela vai produzir uma coisa chamada aqui, fruto, certo? Então, quando tá aqui, ó, um exemplo melhor, a parte feminina, certo? Aqui, o estigma, ele vai ser receptáculo para os grãos de pólen que vai cair aqui, vai descer até o ovário. Quando chegar no ovário, esse ovário vai ser fecundado pelos grãos de pólen e aí a planta vai se fechar, certo? Quando essa planta se fechar, vai começar a desenvolver a semente e aí essa semente vai formar um novo indivíduo, tá certo? Então, uma coisa muito importante de saber é que essas pétalas aqui, certo? São folhas adaptadas para se tornar como eu posso dizer, um atrativo para que haja a fecundação, tá certo? Então, nós temos a parte feminina, o gineceu, e a parte masculina. Não, perdão. Existe a parte masculina, certo? Chamado de gineceu, certo? Não. Existe a parte feminina chamada de gineceu e a parte masculina chamada de androceu, beleza? Então, é composto por estigma, estilete e ovário. Isso é a parte feminina. E a parte masculina é antera, certo? Que vai estar ligado às pétalas e às sépalas. Ok? Tá bem? Então, o receptáculo também é uma adaptação da folha. Então, vamos lá. O grão de pólen entra pela parte feminina, fecunda o ovário. Esse ovário fecundado vai formar semente. E aí essa semente que vai estar dentro do ovário
vai ser liberada no ambiente e vai formar um novo indivíduo. Quando esse ovário fecundado ele se fecha em diversos frutos, tá bem? E esses frutos são divididos em alguns grupos. Primeiro, os frutos eles podem ser secos, como é o caso das castanhas, certo? E da ervilha. A castanha, o fruto da castanha não é a carne que a gente come, e sim a castanha, a própria casca, tá bem? Já os frutos carnosos, como é o caso do limão, da laranja, certo? Eles são nutritivos e comestíveis. E aí o que é que acontece? Esses frutos carnosos, eles podem ser indecentes ou decentes. Como assim? Indecentes é quando ele não abre. A gente come maçã, abacaxi, a laranja, o limão. Todos esses frutos eles não abrem quando estão maduros, certo? Mas no caso da ervilha, do feijão, eles vão se abrir. Eles são formados por vagem, tá certo? Comumente falados, certo? Ok? Então, frutos secos, frutos que não apresentam carne. Frutos carnosos, frutos que apresentam carnes. Essas carnes é rico em sais minerais e água, tá certo? Eles também podem ser decentes ou indecentes. Decentes são frutos que abrem para que a semente caia. Frutos indecentes são frutos que não abrem, continuam carnosos, tá certo? E aí, eles podem ser monospérmicos, que só apresentam uma única semente, ou polispérmicos, que vão apresentar várias sementes, tá bem? Ok? Então vamos lá. As sementes elas são dispersas de várias maneiras. Elas podem ser dispersas pelos animais, pela água, pelo vento ou por outros fatores. Quando a água ela é dispersa pelo vento, ela é chamada de anemocórica, certo? Quando ela é dispersa pela água, hidrocórica. E quando é dispersa pelos animais, zoocórica, certo? É bem simples de entender. Ela pode ser dispersa pelo animal, pela água, pelo vento ou outros fatores, tá bem? Como é o caso da terra ou até mesmo da própria queda da semente, tá? Ou do fruto, tá bem? Então, como é que as plantas germinam? As plantas elas germinam quando entram em contato com o solo, com a água e com a luz. Cada semente vai ter o seu próprio ciclo de desenvolvimento, tá certo? Uma coisa importante também de lembrar é que as plantas, as sementes são divididas em dois tipos. Dicotiledôneas, quando apresentam duas partezinhas aqui, certo? Que é chamado de cotilédone, que nada mais é do que a parte que dá nutrição à planta. Beleza? Ou monocotiledônea, como é o caso do milho, certo? Então, o milho, ele apresenta um único cotilédone. O que é isso? Cotilédone é a parte nutritiva, certo? Ele não se abre. E aqui, ó, pode ver que o milho, quando ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo em um único tipo aqui, ó. O cotilédone fica aqui. Já no caso do feijão, tem dois cotilédones, que fica um desse lado e um do outro lado. Beleza? Ok? Então, uma coisa muito importante que eu vou deixar para vocês, certo? É um trabalho para fixação, e esse trabalho é prático, tá? Eu vou descrever as características para vocês colocarem em prática, tá bem? Uma coisa muito importante de vocês lembrarem é que vocês vão ter que registrar, tá bem? Nós vamos ter esse conteúdo para completar o trabalho e, por fim, uma revisão antes da prova, tá bem? Então, nós vamos ter esse conteúdo como último, vamos ter um trabalho, uma revisão, e aí nos vemos na próxima semana, daqui a 4 semanas, no caso, para a prova. Então, esse é o último conteúdo de vocês, tá? Eu vou passar um trabalho na semana seguinte e, por fim, eu vou dar uma revisão de tudo que a gente viu nessa segunda unidade para a gente fazer a avaliação, tá bem? Até mais, um grande abraço.